Boa noite a todos, novamente. Primeiramente, eu quero agradecer e me encho de uma satisfação imensa em poder estar aqui novamente, nesta casa espírita, que nos proporciona estarmos todos reunidos para que possamos estudar um pouquinho mais sobre os ensinamentos do Divino Mestre Jesus. E nós estamos vivenciando uma ocasião muito importante, principalmente porque nós estamos no limiar de um novo ano que está aí. E a toda entrada de ano nós temos que rever, traçar os nossos objetivos para esse ano que nós vamos enfrentar. Porque é pedido a cada um de nós, e isso a doutrina nos orienta, que nós temos que estabelecer objetivos para que nós possamos evoluir moralmente. Este é o motivo de aqui estarmos encarnados, qual seja, de evoluirmos moralmente, que é tentarmos da melhor maneira possível vivenciarmos os ensinamentos de Jesus. Porque de que adianta adentrarmos numa casa espírita, estudarmos e não estabelecermos objetivos que vão de encontro ao que a doutrina nos ensina, de arregaçarmos as mangas para colocarmos em prática os ensinamentos que nós adquirimos. Vocês que já devem conhecer, esse é o Novo Testamento, que foi traduzido pelo Haroldo Dutra Dias. E ele é deveras importante para nós, espíritas, porque o Haroldo traduziu esse Novo Testamento do grego, porque as primeiras publicações que tivemos eram em grego. Por que em grego? Porque os povos tinham que saber dos ensinamentos de Jesus, e só tinha o hebraico. Então, as primeiras traduções foram em grego. E o danado do Haroldo, ele estudou grego, porque ele foi buscar os originais grego para nos traduzir e deixar o Novo Testamento. E ele tenta trazer a todos nós, para aqueles que têm, sabem o que eu estou falando, o cenário em que Jesus viveu. Tanto é que existem notas no rodapé traduzindo todo aquele linguajar. Por quê? Porque era uma outra época, outros costumes, as palavras que eles utilizavam, ele trouxe para nós, para que nós pudéssemos vivenciar aquele período em que Jesus esteve presente. Mas nós espíritas, a gente não tem o costume de ler o Novo Testamento. Por quê? Porque nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. É diferente? Não, é igual. Só que o nosso Evangelho, ele pega alguns excertos, alguns trechos da caminhada de Jesus. Kardec faz o comentário e os Espíritos dão as suas instruções. O importante do Novo Testamento é que ele nos insere no contexto da caminhada de Jesus, quando ele passou pela Galileia, pela Judéia, pela Samaria, e a todo instante Jesus ensinava-nos, por exemplo, quando ele passa por Jericó. Jericó era uma cidade
onde todos os mercadores por lá passavam, assim como os peregrinos. Se passava mercadores, lá circulava o dinheiro. E num dos ensinamentos de Jesus, ele passa por Jericó, nos ensinando que o dinheiro, infelizmente, não é tudo. Então, é por isso, ele é importante porque ele nos insere dentro do contexto da caminhada de Jesus. Atualmente, ele é composto por 5 livros, que são os evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. E o 5º são os Atos. Atos dos Apóstolos. Apóstolos eram aqueles que tinham a função de propagar a fé. Atos dos Apóstolos, digo hoje por quê? Porque quem escreveu os Atos foi Lucas. Lucas era o único dos evangelistas que não era hebreu. Antigamente, os Atos estavam inseridos no Evangelho de Lucas, mas atualmente, todos os evangelhos de qualquer religião cristã está como a 5ª parte do Novo Testamento. E os Atos são de 2 apóstolos, de Pedro, apóstolo e discípulo de Jesus, e de Paulo, apóstolo dos gentios, aqueles que não tinham origem judaica. E é exatamente sobre os Atos que eu gostaria de me referir a vocês. Aqueles que têm o Novo Testamento já leram os Atos. Para quem não o fez, convido-os para que vocês possam dimensionar o trabalho que Paulo e Pedro tiveram para que nós pudéssemos estar aqui hoje, aprendendo, discutindo e nos envolvendo com os ensinamentos de Jesus. O que o Paulo fez, se ele já é grande, como ele o é, quando vocês lerem, vocês não imaginem a dimensão que tem Paulo. Quanto ele sofreu, quanto ele teve que viajar, tudo para que ele pudesse levar os ensinamentos de Jesus até os gentios. E nós vamos nos ater ao capítulo 3 dos Atos, a cura de um coxo. Olha a palavra coxo, a gente não utiliza, mas era a palavra utilizada naquela época. Coxo é um paralítico, a cura de um paralítico. E quem vai vivenciar essa passagem vai ser Pedro. E nós vamos fazer, de acordo com essa passagem, uma reflexão sobre a esmola. Nós vamos falar muito sobre ela. Fazer reflexões, não determinações. Por isso é importante que cada um absorva a palavra, a passagem, dentro das suas concepções, e aí tirar algumas conclusões. E eu vou embasar toda essa reflexão em um livro chamado Luz Imperecível, que é do grupo de estudos Emmanuel, de Belo Horizonte. E nós vamos discutir através dos detalhes, das especificidades e das sutilezas que tem essa passagem. Vou fazer a leitura dos parágrafos e nessas especificidades de cada um, nós vamos trazer a leitura de Lucas. E Lucas inicia quando ele nos diz que: e Pedro e João subiam ao templo por volta da hora da oração, a hora 9. Pedro era o apóstolo mais velho entre os 12. Pedro nos deixou, escreveu
2 epístolas ou 2 cartas. Consta em alguns livros que Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de morrer, de desencarnar como Jesus. João, o autor do 4º evangelho, ele escreveu 3 epístolas. E além dela, ele escreveu o Apocalipse, ou Revelação. E eles subiam juntos para o templo. Era um costume dos cristãos andarem sempre aos pares. E eles estavam ali cumprindo as determinações de Jesus, que pediu a eles que permanecessem em Jerusalém. Jesus já tinha partido, mas ele pediu que eles permanecessem em Jerusalém. Não nos esqueçamos de que Jesus se torna visível aos apóstolos durante 40 dias. E a união da experiência de Pedro com o vigor da juventude de João, eles estavam ali para sustentar o trabalho que lhes fora designado por Jesus. Subiram ao templo à hora 9. Os judeus dividiam 12 horas de luz, que era das 6 da manhã às 18, e 12 horas de trevas, das 18 às 6 da manhã. Se era a hora 9, logo o fato ocorreu às 15 horas. Até o meio-dia, 6 horas, mais 3, 9, 15 horas. E Pedro e João, eles dão o testemunho de humildade, subindo ao templo, que era um local de reunião, um local de oração. Humildade por quê? Porque apesar de João e Pedro terem passado por tudo aquilo que eles passaram, por tudo que sofreram, eles estavam participando das orações junto a todos aqueles que eliminaram Jesus. Eles estavam lá porque eles irão dar um testemunho dos ensinamentos de Jesus, como vai acontecer nessa passagem. E segue. E era trazido um varão. Varão era considerado um homem digno, um homem de respeito, um homem corajoso. E era trazido. E um detalhe: independente da situação em que qualquer um de nós nos encontremos, não existe ninguém que possa dispensar de ajuda nos caminhos da evolução. Nenhum de nós pode dispensar ajuda. E era o caso daquele varão que era trazido à porta do templo. E segue. E desde o ventre de sua mãe, ele era coxo. Ele era paralítico. Se é desde o ventre de sua mãe, significa que ele já nasceu paralítico. E essa criatura nos traz a prova das escolhas errôneas que ele fez no passado. Paralítico. E nós sabemos quem foi o causador disso. Mas, olha o detalhe. Mesmo em tendo essa prova de paralítico, através do livre-arbítrio, ele pôde solicitar o resgate dos erros cometidos com a cooperação
de muitos para que o resgate se concretizasse. Com certeza, isso foi combinado. Veio nessas condições devido aos erros cometidos no passado. Mas, através do livre-arbítrio, quando lá no mundo espiritual, ele pediu o resgate dos erros da outra encarnação. E com a ajuda de muitos, esse resgate vai ser concretizado. É o caso dele, que ele contava com a ajuda da mãe. Da mãe que o acolhera no plano físico para o seu reajuste. Agora é só parar para pensar, né? Olha a grandeza da nossa mãe. Ela acolheu a todos nós para que aqui tivéssemos encarnados, para resgatar os erros cometidos e tentarmos evoluir. Essa é a grandeza da nossa mãe. Claro que ela também está ligada por algum problema que houve, mas ela veio como mãe. Mãe que demonstra o exemplo de amor maior que uma pessoa pode ter para com outra. E o problema maior, que apesar de todo esse sacrifício, no processo reencarnatório e nos dias de hoje, quantos se apresentam espiritualmente coxos, devido ao comodismo, devido à paralisia, devido à inação. Estão aí, perdendo uma encarnação todinha. Olha a responsabilidade que nós temos. Imaginem vocês todo esse trabalho do processo reencarnatório que foi feito para nós aqui estarmos. Por isso, nós não podemos perder todo esse trabalho reencarnatório. E isso cabe a cada um de nós, porque nós é que vamos ter que responder por isso. E segue a narrativa. E todos os dias opunham à porta do templo chamado Formosa. Jerusalém era toda circundada por muralhas. Portões davam acesso à cidade. E os portões tinham nome. Esse portão, com certeza, onde ficava o templo, chamava-se Formosa. E a caridade anônima de companheiros, eles opunham diariamente à porta do templo. E o Evangelho, ele nos orienta a auxiliar sempre o nosso próximo. E cabe a cada um de nós envidar todos os nossos esforços para colocar em prática esses ensinamentos através da caridade. E ele era trazido para pedir esmolas aos que entravam. Olha o detalhe. Ele estava no templo, na porta do templo, e ele era orientado a pedir esmola dentro do próprio templo. Sabe por quê? Porque dar esmolas era um ato meritório na religião judaica. Imagine. Ele era trazido, mas ele deveria pedir.
É isso o que transformaram as leis de Deus em normas de conduta. Porque mais valorizado eram as práticas exteriores, porque elas eram muito mais fáceis de serem observadas e cumpridas. Oh, aquele lá deu. Oh, então... Oh, aquele lá não deu. Oh. E não era isso não, só isso não. Olha no que transformaram as leis de Deus, nessas normas de condutas. Ele precisava comparecer na sinagoga, tinha que oferecer o dízimo, tinha que cumprir as disciplinas do culto, tinha que respeitar o sábado, tinha que lavar as mãos antes das refeições, que era um verdadeiro ritual, devido àquela passagem, inclusive. Jesus não lavou a mão. Tinham que jejuar. Só aspectos exteriores. E Jesus veio exatamente para destacar a interioridade e não a exterioridade. E hoje nós temos uma outra visão desse ato de pedir. Porque para nós hoje, e isso é considerado, que a mendicância, ela simboliza o comodismo diante das dificuldades da vida. Parte-se então para a mendicância. E a todo instante, carentes nos pedem alguma coisa. Quando nós estamos em casa, eles batem. Quando nós estamos na rua, quando nós estamos nos faróis. Agora até modernizaram um pouco, fica aquele pessoal lá no culto fazendo gestos, etc e tal. Mas a todo instante, os pedintes estão aos nossos redores. E várias são as reações, de acordo com a sensibilidade e os conceitos pessoais de cada um de nós. Cada um tem uma reação, dependendo da sensibilidade e dos conceitos pessoais que levamos dentro de cada um de nós. E esses momentos são importantes para as nossas reflexões quanto ao nosso relacionamento humano e o nosso relacionamento espiritual. Senão, vejamos, os pedintes, eles recebem de alguns a negação, a indiferença, o desdém. Podem receber de outros lances de respeito e cooperação. Porque cada um de nós tem uma sensibilidade e alguns conceitos, e cada um de nós responde exatamente com aquilo que nós temos. Mas é importante nós nos lembrarmos que a esmola, ela, seja qual for, não importa que seja dinheiro, comida, roupa, ela deprime o pedinte. Mas vejam vocês, que é por ela que nós podemos nos tornar mais fraternos, mais cristãos, através da beneficência e através da caridade. Deprime, mas ela é o veículo para que nós nos tornemos mais fraternos e mais cristãos. E é por isso que nós temos que ter muito cuidado na maneira como nós damos essa, entre parênteses, esmola. Uma palavra errada, um gesto, um modo de olhar, pode perfeitamente prejudicar a nossa ajuda. Por isso é que essa ajuda, ela tem que partir
do coração. Porque se ela não partir do coração, com certeza, algum gesto, algum olhar e alguma palavra nós vamos emitir. Por isso, na tentativa de valorizar o ajudado, quando parte do nosso coração, nós estamos ali para promover-lhe como um ser humano, como irmão que ele é de cada um de nós. Precisamos ouvir, amparar, encorajar, socorrer, ajudar, dialogar. Porque é interessante nos lembrarmos que, mesmo deixando de atender naquilo que nos é pedido, que ele receba alguma coisa. Não importa o que seja, mas que ele receba. Muitas vezes eu falo, ele quer dinheiro, outra coisa ele não quer. Não, não é assim. Não é assim. Qualquer gesto, qualquer diálogo, qualquer orientação, um olhar mais profundo de amor, etc., nós temos a dar. Porque Jesus nos recomenda dar a quem te pedir. O que não significa dar o que pedir. Nós temos que dar a quem nos pedir. Não importa o quê. Porque com isso não significa dar o que ele pedir. Mas quando tu deres uma esmola do ensinamento de Jesus com a mão esquerda, não saiba o que a mão direita o faz. Porque a beneficência, sem o exibicionismo, tem um duplo mérito. Além de ser uma caridade material, ela também é uma caridade moral. Ela ajuda aquele que está contribuindo, a criatura reconhece, depois de um certo tempo, que há muito mais alegria em dar do que em receber. Só que isso é uma conquista que demanda muito esforço para a gente conseguir. E como é difícil fazer a caridade. Quem está acostumado sabe como é difícil. Quem trabalha em grupos assistenciais sabe muito bem como é difícil. É todo um trabalho de equipe que tem que ser feita para que o nosso assistido possa receber ajuda material e ajuda moral. Imagine você ir na porta do supermercado, a cada 2 horas tem o grupo de revezamento, tem o grupo que vai buscar os alimentos, o grupo que abre, o grupo que fecha, para a montagem das cestas, para que ela possa ser oferecida aos assistidos. Essa é a caridade material. Mas junto a ela, nós damos a caridade moral, através de palestras, através do diálogo. E não existe coisa mais gratificante do que sentar ao lado desses assistidos, dialogando com eles, porque a partir de um determinado instante eles já começam a dividir conosco os problemas, as particularidades da vida. Estava na tela aqui. Esta casa vai, uma vez por mês, até Rincão, no asilo, oferecer conforto aos velhinhos. E vocês não podem imaginar a alegria em poder
fazer isso. Muito mais alegria em dar do que receber. Só que isso envolve suor, luta, dedicação de cada um de nós. E o coxo, ele concedia a oportunidade para todos aqueles que entravam no templo avaliarem sobre o pedido. E segue a narrativa. Vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, e partiu dele o interesse, indo ao encontro da misericórdia divina. Por quê? Porque ele conhecia-os, sabia que eles eram da casa do caminho, que eles eram os seguidores do Mestre. E ele vai se dirigir a eles. Ele pediu que lhe dessem uma esmola. E Deus ajuda ao homem através do próprio homem. Porque todos nós podemos doar. Não existe ninguém que não peçam ou não venham a pedir. É só consultar o nosso petitório. Quanto que nós pedimos? Uma situação diferente do coxo. Mas, e quanto nós pedimos? E ajuda para isso, ajuda para aquilo outro, etc. e tal, dentro de cada um de nós, mas todos nós pedimos. O coxo, naquela situação, e nós, na nossa vivência, no nosso dia a dia. E cada um de nós tem um tipo de petitório. E segue. E Pedro, com João, fitando os olhos nele. Vamos ver como é que eles vão se comportar nessa passagem, para que nós possamos nos espelhar nessas atitudes. Pedro e João fitaram os olhos dele. E por que fitar os olhos? Porque todos nós sabemos que os olhos, eles são a janela da nossa alma. Eles falam o que vai dentro de cada um de nós. A alegria, a tristeza, o pessimismo, e nós sabemos disso. E através dos olhos, quando você fita, principalmente aqueles que são nossos conhecidos, na hora, você já sabe que alguma coisa está acontecendo. Porque ele escolhe as impressões boas ou más, positivas ou negativas, que está dentro de cada um de nós. Por isso, eles são a janela da alma. E Pedro e João, primeira coisa, fitaram os olhos dele. E Pedro disse: olha para nós. Porque é a mentalização que estabelece a ligação. Por isso, Pedro e João, eles induzem o coxo a se posicionar para que ele pudesse ser ajudado. Assim como na passagem do cego de Jericó, chamado Bartimeu,
Jesus pediu a ele que se manifestasse para que ele pudesse ser ajudado. E olhou para eles. Se ele tivesse olhado para outras pessoas, se ele tivesse olhado para aquele que, eu vou ganhar mais com aquele que está dizendo, não. Ele olhou diretamente para Pedro e para João, sem tergiversar, sem olhar para outras coisas. E como se afirma? É o doente que deve curar-se, transformando-se de paciente em agente da própria cura. A gente vê muito isso, sabe de onde? No tratamento espiritual que são oferecidos nas casas espíritas. E a pessoa vai, eu vou fazer um tratamento porque eu estou acontecendo isso. É explicado por todos aqueles que participam que para que ele possa ser ajudado, ele tem que ajudar a si mesmo. Porque o paciente, ele é esse agente da própria cura. Mas infelizmente vão lá para resolver o problema, só isso. Durante alguns dias, durante algum tempo, não resolve. Não, eu vou para outra porque essa casa aqui não é forte. Não nos esqueçamos, nós somos os agentes da nossa própria cura, com a ajuda da espiritualidade. Mas, se nós não temos merecimento, como é que a gente pode esperar essa cura vinda do mundo espiritual? É uma troca. E ele olhou, esperando receber deles alguma coisa. E o coxo, o enfermo, ele não pedia especificamente a cura. Ele pedia alguma coisa, porque ele estava ali para pedir. E é o que acontece muitas vezes, né? Muitas vezes nós pedimos muitas coisas que não nos convém. E aí nós não somos atendidos, fala, não quero mais saber. Mas é porque aquilo que você pediu não era conveniente você receber. E segue. E disse Pedro, não tenho ouro nem prata. Nada possuímos do que está fora de nós. O que temos, vem conosco. E conosco vai para o mundo espiritual. Tudo o que desfrutamos no mundo é um empréstimo. Bens, posição, corpo físico, a nossa família. Nós somos usufrutuários de tudo aquilo que pertence à matéria. O mais importante é aquilo que nós trouxemos e aquilo que nós vamos levar. Prata, ouro, são bens materiais. E esses bens materiais, eles não solucionariam o problema do coxo. O que ele ia fazer? Naquela época, nem tinha médico para fazer isso. Dá ouro, dá prata. Isso prova, esse gesto e essa fala de Pedro, prova de que os bens materiais não são tudo. E segue. Mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Jesus nasceu em Belém, mas ele morou muito tempo em Nazaré. Por isso ele era chamado de Nazareno. E Pedro dava do produto da sua fé que ele tinha no seu coração, em nome
de Jesus. E diz: levanta-te e anda. E, segurando-o pela mão, levantou-o. Saltando, pôs-se de pé e entrou com eles no templo. Todo o povo o reconheceu e se encheram de assombro e muito espanto a respeito do que lhe havia acontecido. E é esse levantar espiritualmente que todos nós precisamos para a nossa renovação. Principalmente com aquilo que vamos levar. E não basta só levantar, é preciso avançar, prosseguir, caminhar, enfrentando problemas, dificuldades, obstáculos, e tendo sempre em mente que o movimento deve ser em forma de ações. Ações edificantes, que ensina, que corrigem, que constrói e principalmente que repara. Pensemos bastante nessas reflexões. Que Jesus nos ajude, nos ampare, nos ilumine nessa nossa difícil caminhada evolutiva. E que assim seja.